Olá pessoal, meu nome é Anderson e hoje nós vamos falar sobre a época tinita do Egito. Para essa aula, nós utilizaremos o primeiro volume da série Arte nos Séculos, as primeiras civilizações de Pierre Lévesque, o livro História da Arte do Gombrich e o História Social da Literatura e da Arte do Arnold Hauser. Então, vamos agora aos nossos objetivos. Primeiro, compreender os principais aspectos da época tinita. Analisar a questão das fontes históricas dessa época. Refletir sobre a arte produzida no período. Agora vamos para a nossa revisão. O Egito pré-dinástico é a época anterior aos faraós. Nesse momento, havia ainda uma divisão entre o Alto Egito, o sul, e o Baixo Egito, o norte. Essa nomenclatura se dá devido ao curso do Nilo, que segue do sul em direção ao norte. E falando no Nilo, a domesticação do rio foi vital para a existência da civilização egípcia, que estava regulada de acordo com suas cheias através da agricultura, principal atividade da região. A cultura ainda estava ligada à questão da mortalidade. Os mortos eram enterrados primeiramente em fossas ovais e em seguida para o túmulo de formato retangular. Mas em todos os momentos existia-se o costume de depositar ofertas junto ao falecido. A arte nesse momento estava focada na produção de cerâmica, esculturas de animais e ourivesaria, principalmente de turquesas e ouro. O pré-dinástico termina com a unificação do Egito, narrada na pedra de Heracópolis, a paleta do rei Narmer. A tradição egípcia aponta que o primeiro faraó propriamente dito foi Menés, e sua maior estrutura arquitetônica não foi uma pirâmide, que ainda não existiam, mas uma grande barragem com 17 metros de altura ao redor da cidade de Mênfis, que a protegia das enormes inundações do Nilo. Devemos lembrar que estamos falando de uma estrutura com essa magnitude sem nenhum precedente, construída há 5.000 anos, chegando a durar até o final do período dos faraós. Por isso, Menés foi vital para que o Egito se tornasse uma superpotência regional e reinou por volta de 62 anos, falecendo em virtude de um acidente com um hipopótamo em uma caçada. A primeira fase da unificação do Antigo Egito é chamada de Império Tinita, e foi o momento onde se estruturou a escrita pictográfica, em que a representação se faz por meio de desenhos, ao invés da representação dos sons, que ficou mais conhecida pelo nome grego de hieróglifos, e a sua tradução era um completo mistério até que o francês Champollion, em 1799, durante uma excursão de Napoleão para o Egito, descobriu a pedra de Roseta, que traz o mesmo texto, um decreto de sacerdotes, escrito em grego, demótico, que é a escrita do egípcio tardio, e os antigos hieróglifos. Esse momento também marca uma complexificação da religião, que além de termos o culto aos animais e às forças da natureza, os deuses com formas humanas se tornam cada vez mais importantes. Temos Osíris, deus das florestas, Ísis, sua mãe e deusa da fertilidade, e Horus, o falcão, e que o faraó é sua encarnação terrestre. Os traços essenciais da cultura egípcia são adquiridos desde o fim do pré-dinástico, mas é na época tinita que esses traços se desenvolvem. Nesse sentido, os faraós utilizam sua força para reprimir revoltas e as alianças políticas para consolidarem a unificação do país. Isso pode ser percebido no nome das rainhas, que na primeira dinastia tinham nomes de deuses do norte. Também se observa já a divinização do faraó, um deus encarnado. Consolidada a paz interna, os faraós da segunda dinastia puderam focar na defesa externa ao lutar contra os nômades e beduínos dos desertos próximos, bem como ampliar as fronteiras ao adentrarem na Núbia. Também puderam crescer o comércio com a região da Palestina, como joalherias, vasos e madeira. Também temos descobertas arqueológicas que apontam vasos egípcios na região do Líbano e olarias palestinas no Egito, demonstrando relações comerciais também com o sul, com a chegada de marfim, ébano e a famosa obsidiana.
A época tinita marca a centralização da monarquia e o estabelecimento de uma administração que vai se aperfeiçoando aos poucos, e surgem nomes que estarão presentes no futuro, como o nomarca, que seria algo como um chefe de província, e o chanceler, que está à frente do tesouro. Na arte, temos um aperfeiçoamento daquilo que foi transmitido na época pré-dinástica. Os vasos são lapidados, os escultores criam as primeiras obras-primas da arte egípcia, como a estela do rei serpente. São criadas várias estátuas de cobre, joias, e se verifica um progresso na arquitetura, com túmulos maiores e mais complexos, mas ainda feitos de tijolos crus. Nesse momento são construídos diversos templos aos diferentes deuses, Horus, Ra, Osíris, Anubis, dentre outros. Os túmulos são a morada eterna do falecido, por isso encontramos diversos bens como parte de seu entorno, até mesmo escravos, que provavelmente eram sacrificados para atuarem em serviço de seu soberano, prática que desaparece com o fim da primeira dinastia. Dessa época temos 2 dinastias e possivelmente 16 faraós, mas temos poucas informações. Aqui entra a questão de Narmer, que na paleta de Heracómpolis foi o primeiro rei a usar a coroa unificada, tanto do Alto quanto do Baixo Egito, e Menés, apontado como o primeiro faraó egípcio na lista real de Abido, no Papiro de Turim e pelo sacerdote Maneton. Alguns historiadores acreditam que se tratam ambos da mesma pessoa, e outros conjecturam se Menés realmente existiu. Seu nome nas fontes escritas vem da leitura de sinais que designam alguém, ou seja, os próprios redatores das fontes mais antigas que temos contato não possuíam conhecimentos precisos sobre o nome do primeiro faraó do Egito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima, quando falaremos do Império Antigo.